Nossa Senhora, a Rainha das Dores. Um tema muito importante nesses tempos difíceis de pandemia, tempos que muitas pessoas estão passando por muitas dores, muitas tristezas, muitas aflições. E é importantíssimo que nós saibamos sofrer. É isso mesmo. O cristão bem formado, ele sabe sofrer. Ele sabe se unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Então, passa assim a ser um sofrimento salvífico. Passa a ser um sofrimento salvífico. Vamos pedir a intercessão de Nossa Santíssima Mãe, para que nós possamos oferir grandes frutos de santidade e de conhecimento da verdade, a partir dessa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos nossos corações e esperança das nossas almas, rogai por nós. Nós precisamos compreender, meus irmãos, o sentido do sofrimento. Para que o nosso sofrimento, que as nossas dores não nos afastem do nosso Senhor, mas pelo contrário, que seja um momento, um tempo, que seja uma oportunidade de aproximação do Senhor. O Catecismo, no parágrafo 2015, Catecismo da Igreja Católica, vai nos ensinar que o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Vejam só, o caminho da perfeição passa pela cruz. O livro do Apocalipse, no capítulo 10, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer: não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão, para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja só, não tenhas medo do que irás sofrer, filho da igreja. Vai dizer a palavra do Senhor. Não tenhas medo. Será lançada sobre vós uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Importante nós frisarmos que essa simbologia dos 10 dias na Bíblia significa uma tribulação de curta duração. Por mais que a nossa vida seja uma vida em que nós vivemos, como vai dizer a Salve Rainha, a oração da Salve Rainha, que nós vivemos num vale de lágrimas. Por mais que em toda a nossa vida, meus irmãos, nós possamos sofrer bastante, seja uma vida de sofrimento, como o nosso povo é sofrido, especialmente o nosso povo maranhense, um povo muito sofrido, nós sabemos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a tribulação é de 10 dias. E aquele que será fiel até a morte ganhará a coroa da vida. Mas você pode pensar: meu Deus, meu irmão, você está falando isso, mas eu já sou idoso, que eu já sofri tanto nessa vida. Como é que você está dizendo que a tribulação é passageiro, é curta duração? Nós precisamos buscar as coisas do alto, como vai dizer São Paulo aos Colossenses. Pensar na eternidade. Essa vida é apenas um sopro, como vai dizer Santa Teresinha. Por mais que passamos dificuldades nessa vida, mas essa vida é a oportunidade que nós temos de ganhar a nossa vida eterna. E na eternidade, que aí sim, a promessa do Senhor aqui em Apocalipse, a promessa da palavra do Senhor é nos dar essa coroa da vida, que é nos dar a vida eterna. O Senhor não vem nos oferecer uma vida fácil nesse mundo. Tanto que Ele vai dizer: se queres me seguir, renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Não é
uma resolução dos problemas temporais, mas sim a busca pela felicidade eterna. Tertuliano, ali nos pais da igreja, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, vai nos dizer, nos ensinar que os sofrimentos que nos esperam são bem pouca coisa diante da glória celeste e da divina recompensa que eles nos alcançam. Então, olha só, para que nós não possamos murmurar nesses tempos, eu sei que é muito difícil. Você perder um ente querido é muito difícil. Muitas vezes a gente não acha consolação nessa terra mesmo. Passar por doenças, passar por grandes problemas financeiros, problemas pessoais, problemas de saúde, problemas psicológicos. Mas Tertuliano nos ensina que esses sofrimentos são pouca coisa diante da glória celeste e diante da recompensa que nós alcançaremos se sofrermos, como será ensinado, como a igreja nos ensina e como nós meditaremos, se nós sofrermos junto de nosso Senhor. Se nós unirmos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Como eu falei no início, se nós soubermos sofrer. Porque, como vai dizer a palavra do Senhor, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, o castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas somos curados. O Senhor já sofreu o sofrimento nosso. O sofrimento que nós sofremos, como vai dizer São Paulo, é para completar os sofrimentos de Cristo. É para que nós possamos experimentar da cruz do nosso Senhor. Para que nós possamos nos cristificar. Para que nós possamos ter essa intimidade, fazer a vontade de Deus. Não é sofrer sem sentido. Não é sofrer sem sentido que nós estamos explicando. Não é como que um masoquismo, gostar de sofrer sem sentido. Não, é um sofrimento salvífico. É um sofrimento daquele que sabe que não vai poder mudar determinada realidade, mas aceita a vontade de Deus. Romanos 15:3. Cristo não procurou o que lhe era agradável. O Senhor não procurou o que era agradável, Ele era Deus. Ele poderia muito bem negar aquele sofrimento todo, mas Ele não, Ele se submeteu à vontade do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Luís Maria Guion de Montfort escreve num grande livro. Ele é pequeno no conteúdo, é pequeno no tamanho, mas é grande na sua profundidade. Carta aos Amigos da Cruz. No livro Carta aos Amigos da Cruz, São Luís escreve: a glória de uma pessoa que sabe sofrer bem é de tal maneira grande que no céu os anjos, os homens e o próprio Deus do céu contemplam com alegria, como o mais estupendo dos espetáculos. E se os santos tivessem a possibilidade de desejar algo mais, seria de poder regressar à terra para carregarem algumas cruzes. Que escândalo é isso para o mundo? Que escândalo é essa realidade que São Luís descreve para os mundanos, para o mundo, para aquele que vive na carne? Os santos, se eles tivessem uma possibilidade de desejar algo a mais do que aquilo que eles já usufruem no paraíso, eles desejariam regressar à terra para carregar mais algumas cruzes, vai dizer São Luís Maria Guion de Montfort. Olha a mística do ensinamento da igreja sobre o sofrimento. E como nos faz falta, nesses tempos difíceis, uma verdadeira formação, um verdadeiro aprofundamento na doutrina da igreja, para que nós saibamos passar pelos momentos difíceis. A igreja, nossa mãe, nossa mestra, nos ensina a passar pelos momentos difíceis. Então, se nós estivermos abraçados à cruz de nosso Senhor, nós vamos passar com um grande louvor por esses tempos de dificuldade. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, que permanece em Cristo, deve andar como ele andou. Gálatas 2,19. São Paulo vai dizer, muito conhecido: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ou seja, do jeito que Jesus abraçou a cruz, abraçou os sofrimentos e oferiu os méritos para a humanidade, nós, abraçando a nossa cruz, estamos juntos na cruz de Cristo.
A Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, o Lumen Gentium, vai dizer que nós temos que palmilhar os vestígios de Jesus, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. E a carta apostólica, isso aí é uma carta do Papa João Paulo II. É muito conhecida a história de São João Paulo II, que ele sofreu na década de 80 um atentado. Ele sofreu um tiro. Né? Foi salvo pelo um milagre da Virgem Maria na vida dele. E então, quando ele se recupera desse atentado, ele escreve para a igreja essa carta apostólica chamada Salvifici Doloris, falando sobre o sentido do sofrimento salvífico, aquele sofrimento que ele via experimentando e que o mundo estava ali impressionado, observando esse sofrimento com tamanha força que ele resistiu, com tanta fortaleza. É conhecido até que ele foi lá na prisão, onde estava o homem lá que tinha atirado nele, e ele foi lá e perdoou, rezou por aquele homem. Então o mundo ficou ali abismado com a fortaleza e com o amor, com a caridade daquele homem, que mesmo na dificuldade não murmurou, mas sim cresceu ainda na sua santidade, cresceu ainda em virtude, São João Paulo II. Então ele escreve esse documento, esse presente para a igreja, dizendo, realizando a redenção mediante o sofrimento, olha só, Jesus realizou nossa redenção mediante seu sofrimento, assim ele elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível de redenção. Eu vou repetir para ficar mais claro. Jesus elevou o sofrimento humano ao nível de redenção. Por isso, todos os homens com seu sofrimento podem se tornar também participantes do sofrimento redentor de Cristo. Olha só que graça! E aí o que acontece? Quando nós sofremos, nós murmuramos. Quanto mais sofremos, mais murmuramos. Né? Uma tendência do ser humano, devido à concupiscência, nessa inclinação para o pecado que nós temos, advinda do pecado original. Então, mas aí São João Paulo II escreve que com o nosso sofrimento, nós participamos do sofrimento redentor de Cristo. Aos olhos de Deus justo, todos os que participam nos sofrimentos de Cristo tornam-se dignos do reino de Deus. Tornam-se dignos do reino de Deus. Ao sofrimento, devemos dar um significado que o identifique com o de Jesus na cruz, para recebermos os frutos da salvação que derivam desse sacrifício. Temos que identificar nosso sofrimento ao de Cristo. Aceitar que muitas vezes o sofrimento vai servir para a minha santificação. Nós temos que ter um norte. Nós temos que ter um grande princípio na nossa mente. Nada nesse mundo acontece se não for permitido pelo Senhor. Se não for permitido pelo Senhor, é óbvio. Agora tem os sofrimentos que advêm do nosso pecado. A pessoa que está numa vida de pecado, muitas vezes o sofrimento vem como uma consequência ali de alguns erros, de vícios. Por exemplo, a pessoa que tem o vício da embriaguez. Obviamente ela vai gerar um sofrimento nela mesma e na família dela, mas aí vem do vício dela. Nós estamos falando da pessoa que vive na graça, que busca fazer a vontade de Deus e mesmo assim ela experimenta a realidade do sofrimento. E essa pessoa, o sofrimento dela, quando ela aceita em nome do Senhor, ela fala, Senhor, eu sei que eu fiz de tudo para que isso não estivesse na minha vida, mas se isso vai acontecer, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Você identifica, assim como Jesus falou ao Pai na sua agonia. Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É assim que nós devemos experimentar a realidade do sofrimento. Assim o sofrimento se torna salvífico. O sofrimento de Cristo foi completo, não precisando de outras dores para nos salvar, senão a única causa da salvação, que foi a cruz de Cristo. Todavia, há que efetuar a fruição dos dons produzidos pela cruz de Jesus. Jesus, por assim dizer, preparou uma mesa, onde não falta qualquer bem, qualquer alimento não falta nessa mesa, senão alguém que ocupe o lugar à mesa e se nutra com o alimento preparado também para ele. O convidado revestido dos sofrimentos que o próprio Deus oferece a cada um como hábito
completa essa mesa. Ou seja, aqui explicando melhor, São João Paulo II está dizendo que Jesus já sofreu as dores da cruz pelos nossos pecados, mas esses dons que ele oferiu na cruz, eles são disponibilizados e nós precisamos tomar posse desses dons. E ele vai dizer, vai simbolizar como uma mesa posta, onde os alimentos estão naquela mesa, os méritos da cruz de nosso Senhor, as graças disponibilizadas pela cruz de Cristo. E nós precisamos adentrar nessa mesa de nosso Senhor e oferir esses alimentos. E nós fazemos isso também através do sofrimento. Quando o sofrimento é salvífico, porque o sofrimento salvífico, ele vem para me purificar, ele ajuda a vencer meus pecados, ele ajuda a forjar o homem novo que precisa nascer. Nós meditamos no encontro passado, o encontro de Jesus com Nicodemos, né? No Evangelho de São João, o encontro de Jesus com Nicodemos, que Jesus vai dizer que é preciso nascer de novo da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. E para nascer de novo, para nascer esse homem novo, esse homem purificado, faz parte dessa purificação, da vitória sobre os nossos pecados, sobre a nossa concupiscência, sobre os nossos vícios. A experiência do sofrimento faz parte dessa realidade. Não adianta fugir dessa realidade. Não adianta que quem foge da cruz é o demônio. Não adianta fugir da cruz. Quem foge de uma cruz alcança uma maior e sozinho. A realidade é assim, ó. Tem a cruz com Jesus. Ou você vive a sua cruz com Jesus, ou você vai fugir da cruz de Cristo e vai viver uma cruz sem Jesus. Então, que nós vivamos a cruz com Jesus. Para que a nossa santificação ocorra, é necessário que as nossas iniciativas e orações se juntem nossos sofrimentos unidos a Cristo. Então você vai juntar a sua oração, você vai juntar a sua vida espiritual e também entregar todos os seus sofrimentos ao nosso Senhor. Entregar ao Senhor toda a sua realidade de sofrimento. Uma vez perguntaram para um cardeal tcheco, eu gosto dessa história. Certa vez perguntaram para um cardeal lá na antiga União Soviética, que vivia perseguidos pelos comunistas, e nós sabemos que os regimes comunistas eles são materialistas e ateus na sua essência, são diversas vezes já condenados pela igreja, os regimes comunistas. E perguntaram por esse cardeal se ele não se cansava de combater sem êxito ali. A igreja sendo perseguida na União Soviética e o cardeal ali impondo a resistência católica. E ele respondeu: digo sempre uma coisa, quem trabalha pelo reino de Deus faz muito. Quem reza faz mais ainda. Quem sofre faz tudo. Esse tudo é exatamente o que se faz entre nós. Esse cardeal, ele teve a compreensão da essência do sofrimento salvífico. Ele penetrou, ele imergiu nessa realidade espiritual. Nós fazemos tudo porque nós sofremos pela igreja, sofremos por amor a Cristo. Foi o que fez Santo Inácio de Antioquia também, um grande bispo da igreja primitiva. Santo Inácio, na igreja ali perseguida pelo Império Romano, e aí ele foi preso, ia ser jogado no Coliseu, para as feras no Coliseu, para ser devorado pelas feras no Coliseu. Então, a igreja ia rezar, estava ali o povo rezando, para que Santo Inácio de Antioquia se livrasse dessa realidade, fosse livre. E olha o que Santo Inácio respondeu: não rezem para que os leões não me ataquem, mas pelo contrário, rezem para que eles estejam com fome, porque eu quero ser trigo de Cristo, moído nos dentes das feras. Santo Afonso, ele sabia, ele tinha uma penetração tão grande no mistério divino, que ele sabia da importância do sacrifício dele, da importância do seu martírio para o desenvolvimento da igreja. Porque o próprio Tertuliano que dizia que o sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. O sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce em santidade. Então, Santo Inácio,
ele imergiu nessa realidade. Por isso que ele falou: eu quero que a igreja reze para que esses leões estejam com fome. Porque ele sabia da importância do seu martírio. E como foi importante, que a igreja até hoje o tem como um grande doutor da igreja. Ainda hoje nós estamos aqui meditando sobre a vida de Santo Inácio de Antioquia. Se houvesse outro caminho para a nossa santificação, Jesus tinha nos mostrado. Porque nosso Senhor é o amor. Deus é amor, vai dizer São João. Mas o caminho que Jesus nos mostra é o caminho da cruz. Então que nós não possamos criar novos caminhos, se o próprio Cristo passou por esse caminho. Ele não só nos ensina esse caminho, mas como o próprio Cristo passou por esse caminho. A igreja, meus irmãos, passa por esse caminho. A igreja ela é sempre perseguida, ela passa por esse caminho. Os santos passam por esse caminho. Quando você medita a história de um São Padre Pio, pesquise, vai depois na internet e pesquise, São Padre Pio. Veja a história do Padre Pio, veja como ele sofreu. Isso todos os santos, pode olhar Santa Teresinha do Menino Jesus, pode olhar todos os santos. São Francisco, grandes mártires da igreja, São Francisco de Assis, São Pedro, São Paulo, grandes mártires. E nós também temos que seguir esse caminho. Aí você vai pensar, mas eu não tenho necessidade de eu seguir um martírio, eu não vou ser morto pela igreja, não sei. Não, mas você pode muitas vezes viver um martírio incruento, que é um martírio sem derramamento de sangue. E aí, até o grande Papa Bento XVI, ele falava isso, que o martírio que a igreja sofre hoje é esse martírio, é o martírio da rejeição, onde você está no seu ambiente de trabalho e as pessoas não aceitam. Muitas vezes não aceitam que você viva a sua fé. Se você vai falar na sua fé, as pessoas já não aceitam mais. Você vai falar de castidade, um jovem vai falar de castidade na escola, muitas vezes ele vira chacota. Um homem vai falar no ambiente de trabalho de castidade, de pureza, de honestidade. Não, você tem que ser esperto. O mundo é dos espertos, vão dizer os mundanos. Não, mas o mundo pode ser dos espertos, mas o céu é dos santos. E nós buscamos o céu, não é o mundo? O mundo, com suas concupiscências, jaz sobre o domínio do maligno. Nós vivemos para o céu. Muito cuidado os pais que dizem que criam seus filhos para o mundo. Eu crio meus filhos para o céu. Quem cria os filhos para o céu, os filhos que são criados para o céu vão saber vencer o mundo. Mas os filhos que vão ser criados para o mundo vão entrar na engrenagem do mundo, que é uma engrenagem de destruição, é uma engrenagem de opressão, e nisso que dá tanta depressão, e vai redundando em tantas realidades, de tanto suicídio que vai aumentando, e tantas realidades que vão acontecendo no mundo. Muitas vezes são pessoas que são, desde jovens, criadas para o mundo. Não estou dizendo que todos os casos de suicídio é disso. Existem patologias, toda a gente sabe. Mas a gravidade de uma criação fora dos princípios cristãos, a gente sabe que é muito prejudicial. E as pessoas entram nessas máximas do mundo de largar os seus filhos para a mentalidade do mundo. Um grande livro também espiritual, A Imitação de Cristo. Como coroará Deus a sua paciência, se nenhuma adversidade foi provado? Se nada sofrer, como será amigo de Cristo, meu irmão? Sofre com Cristo e por Cristo, se quer reinar com Ele. Todas as suas perturbações e desgostos vêm de que ainda não morreu de todo para você, e nem se separou das coisas da terra. Se nós andamos muito aflitos, muitos desgostosos, muito perturbados, é porque nós estamos ainda muito apegados às coisas do mundo. Se nós não morremos ainda para as coisas do mundo. 1 Pedro 4,12, São Pedro, explicando à igreja: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais alegrar e exultar no dia em que for manifesta a sua glória. Alegrai-vos em ser participantes do sofrimento de Cristo, para que possais vos alegrar e exultar no dia da glória do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, meus irmãos, alegrai-vos.
alegrai-vos sempre no Senhor. Estamos vivendo o tempo pascal na liturgia. É um tempo que, por mais que esteja o mundo inebriado de tristeza, e nós estamos vivendo essa realidade do mundo, nós não estamos numa fé desencarnada, nós estamos numa fé de quem está nesse mundo, lutando contra as dificuldades do mundo, mas com o pé no mundo, mas os olhos voltados para o céu, experimentando, vivendo essa alegria pascal, nós possamos olhar para o céu e ter essa expectativa, ter essa esperança, é uma virtude teologal, a fé, a esperança, a caridade. Possamos viver essas virtudes teologais olhando para o céu. Assim vamos viver a alegria pascal. Aí reside a alegria pascal. Se você está pensando na igreja, está destoando quando está falando de alegria do tempo pascal. Não, é você que está destoando do que a igreja ensina. Você não está ainda entrando na realidade espiritual, meu irmão. A alegria pascal. E a igreja vive, todo domingo nós temos uma Páscoa na igreja, na liturgia dominical. É um pé no mundo e os olhos voltados para o céu. Então, Nossa Senhora nos leva a Cristo crucificado. Nós estamos no programa mariano. Então, vamos ver como Nossa Senhora, ela experimentou essas dores e uniu suas dores às dores de Cristo. A igreja nos ensina, a tradição da igreja, a piedade católica, vai falar sobre as 7 dores da Virgem Maria. A primeira dor, a profecia de Simeão. A segunda dor, a fuga de Jesus para o Egito, a da família de Nazaré para o Egito. A terceira dor, a perda de Jesus no templo. A quarta, o encontro com Jesus caminhando para a morte. A quinta dor, a morte de Jesus. A sexta dor mariana, a lançada e a descida da cruz. E a sétima dor de Nossa Senhora, a sepultura de Jesus. A primeira dor, a profecia de Simeão. Nós sabemos ali que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, Nossa Senhora apresenta Jesus ali no templo, cumprindo ali a tradição, o preceito judaico. Apresenta seu primogênito no templo. Lucas 2,35, Simeão pega Nosso Senhor, ergue Jesus, e aí ele apresenta a vinda do Messias, ele se vira para Nossa Senhora, e ele profetiza na vida da Virgem Maria: uma espada de dor traspassará a tua alma. Uma espada de dor será penetrada na vossa alma, Virgem Maria. Então, a partir daí, Nossa Senhora, em tudo semelhante ao seu Filho, ela não é uma deusa, mas Nossa Senhora, ela é, como eu já expliquei nos encontros passados, ela é obra-prima da criação, ela tem uma grande intimidade com a Trindade. Ela deveria sofrer e ter sempre diante de seus olhos as penas que esperavam Jesus. Santa Brígida. Jesus aparece ali a Santa Brígida, ela tem uma experiência, essa santa grande mística da igreja, e ela vai dizer que Nossa Senhora tinha compaixão de Jesus antes mesmo de ser mãe de Jesus. Ela já meditava, ela já se compadecia com o Messias que viria e que iria sofrer. Nossa Senhora tinha essa ciência infusa da paixão de Cristo. E aí, Nossa Senhora, ela fala para Santa Brígida: almas remidas, filhas diletas, não vos deveis compadecer de mim, só por aquela hora em que assisti à morte de meu amado Jesus, pois a espada prenunciada por Simeão traspassou minha alma em todos os dias de minha vida. Sempre que via meu filho, sempre que o vestia, que olhava para as mãozinhas e os pés, abismava-se novamente minha alma no sofrimento, porque lembrava da paixão que o aguardava. Olhe, Nossa Senhora, imagine uma mãe cuidando do seu filhinho ali, que ela sabe que era Deus, que era nosso Redentor, nosso Salvador, cuidando dele, dando de mamar, banhando, vestindo ele, olhando para as mãozinhas, para os pezinhos ali daquela criancinha, e sabendo dos sofrimentos que ele iria passar um dia pela humanidade. Como um cordeiro inocente, levado ao matadouro, Isaías 53. E aí ela meditava aquilo. Imagine o sofrimento de mãe. Sendo a fortaleza dos santos, ele seria reduzido à agonia. Sendo a beleza do paraíso,
ficaria desfigurado. Sendo o Senhor do mundo, seria preso como réu. Sendo o Criador do universo, estaria coberto de chagas. Sendo o juiz dos juízes, sofreria condenação. Sendo a glória do céu, ouviria desprezos. Sendo o rei dos reis, levaria uma coroa de espinhos e um irrisório manto de rei de comédia. E aí Santa Brígida ainda diz sobre essa experiência. Se, pois, Jesus e Maria Santíssima não recusaram sofrer por nosso amor, pena tão atroz, pena tão severa durante toda a vida, não é justo que nos queixemos em nossos pequenos padecimentos. Não é justo que murmuremos, sendo que próprio nosso Senhor e a Virgem Maria sofreram penas tão grandes pela nossa redenção. A segunda dor de Nossa Senhora, a fuga para o Egito. Mateus 2:13, capítulo 2, versículo 13 do Evangelho de São Mateus. Mateus 2:13. Após a sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A imitação da Sagrada Família, nós irmãos, devemos viver na terra como peregrinos. Essa fuga para o Egito, eles foram como peregrinos para o Egito. Fugir da perseguição de Herodes. Então, o sentido para nós é esse, que nós possamos ver na Sagrada Família essa peregrinação e viver nessa terra como peregrinos, sem apego aos bens terrenos. Porque, como eu falei já, muitas vezes o nosso sofrimento parte de um apego às coisas do mundo, aos bens terrenos. E é isso que a igreja vai tratar como a pobreza evangélica, né? Que é o coração desprendido, o coração livre, o coração que se utiliza das coisas do mundo, mas a elas não é apegado. Porque esse apego só traz sofrimento. Hebreus 13:14. Capítulo 13, versículo 14. Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a futura. São Paulo, né? Ensinando. Procuramos a futura. Aqui não é a nossa cidade permanente. Nossa cidade permanente é o céu. O céu é a esperança das nossas almas. Ainda hoje Jesus, e aí também outra perspectiva que nós podemos tirar dessa fuga para o Egito, a perseguição da família, da Sagrada Família. Ainda hoje nós perseguimos a Sagrada Família em nosso coração pelos nossos pecados. Esse é o ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório, essa percepção de que nós perseguimos a Sagrada Família quando cometemos os nossos pecados. A venerável Verônica de Binasco, em uma visão, viu Nossa Senhora e Jesus em viagem ao Egito. No fim da jornada, disse-lhe a Mãe de Deus: Filha, viste com que trabalho chegamos a esta terra. Fica sabendo que ninguém recebe graças sem ter padecido. Ninguém recebe graças sem ter padecido. Sem ter, como eu falei, o sofrimento salvífico. Esse sofrimento nos traz essas graças. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai dizer que nós não somos merecedores, que a graça é um dom, é gratuito. Mas quando nós abraçamos a cruz de Cristo, essa graça que é oferecida, nós possamos, como São João Paulo II diz, nós possamos fruir dessa graça, fruir desses méritos, dessa graça de Deus, de Cristo. Então, a Sagrada Família ela foi para o Egito como peregrino. Era uma terra desconhecida. Era uma terra de paganismo.
E eles foram fugidos, eles ficaram ali anos naquela terra, em perseguição, fugidos. Ali viveram grandes dificuldades financeiras, dificuldade de não ter ninguém, de não ter próximos. Assim também, ninguém vai receber graça nesta terra sem ter padecidos, para que possa receber, oferir essa graça da cruz de Cristo. Terceira dor de Nossa Senhora, a perda de Jesus no templo. Orígenes, Lucas capítulo 2, versículo 46. Lucas capítulo 2, versículo 46. Sobre a perda de Jesus no templo. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos. E sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa Senhora procurava, como vai dizer a palavra? Filho, por quê? Filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Aflitos. Orígenes vai dizer que não há pena mais cruciante, mais dolorosa para uma alma amante de Deus do que o receio de o haver desgostado. Por isso, somente nessa dor vemos a Virgem Maria queixar-se. Interessante. Aqui Nossa Senhora se queixa. Nossa Senhora, a palavra vai dizer que ela guardava tudo no coração. Nossa Senhora é aquela que no capítulo 19 de São João estava de pé diante da cruz. Essa mulher de fortaleza, a mãe da fé, a mãe dessa fortaleza, a mãe dos mártires. Mas aqui, quando Nossa Senhora, na fuga de Jesus, na perda de Jesus no templo, a palavra vai dizer que Nossa Senhora, ela faz que como que essa reclamação, ela se queixa para Jesus, que ela estava aflita procurando, porque ele fez isso com ela e com São José. Por quê? Porque ela sentia que ela tinha perdido Jesus. E isso para uma alma que ama Jesus é a maior dor, a perda de Jesus. E aí Santo Afonso vai dizer também que Nossa Senhora, quando ela perde Jesus, ela pensa que ela não estava tratando bem Jesus, então Jesus pega e se retira. Que ela não estava sendo merecedora de estar com Jesus, por isso que ela sofreu tanto. Por isso que ela sofreu tanto. Aí vai dizer Orígenes ainda que ela sofreu mais que qualquer mártir, só por esses 3 dias em que ela ficou procurando Jesus. Santo Agostinho: perdem um boi e não deixam de procurar esse boi. Perde-se um jumento e não se tem repouso quando se perde o jumento. Entretanto, descansam, comem e bebem, tendo perdido Deus, o sumo bem. Essa é a interpretação da igreja sobre essa palavra. De como Nossa Senhora fica aflita quando perde Nosso Senhor. Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, vai dizer que o quê? Se perde tantas coisas nesse mundo. Furtaram algum bem meu, um carro, furtaram um bem, furtaram um celular. Como a pessoa fica aflita. Perde-se, como vai dizer Santo Agostinho, um boi, perde-se um jumento. E não se tem repouso enquanto não o encontra. Mas muitas vezes nós passamos uma vida distante de Jesus e vivemos despreocupados, como se não tivesse perdido nada e perdemos o sumo bem. Vivemos numa vida de pecado, longe da graça do Senhor, não nos confessamos, não temos o contato com o sacramento da confissão. Vivemos fora da comunhão com o Senhor, fora da comunhão com a igreja, mas perdemos o sumo bem, mas não nos preocupamos. É isso que vai dizer Santo Agostinho. Santa Teresa: quem quiser achar Jesus, Santa Teresa d'Ávila, deve procurá-lo
não entre os prazeres e as delícias do mundo, porém entre as cruzes e mortificações, como Maria. Filho, nós te procuramos em aflição. Entre as dores e as cruzes do mundo, nós vamos encontrar nosso Senhor. Nós paramos aqui, meus irmãos, na terceira dor de Nossa Senhora. São 7 dores. Faltam 4 dores. O tempo não vai dar para nós meditarmos as 7 dores. Tínhamos que fazer essa introdução para entrar nas dores. Mas é um tema que merece ser aprofundado, para que nós possamos saber sofrer nesse período de pandemia. Nós vamos vencer firmes, unidos como igreja, unidos na cruz de nosso Senhor. Então, que nós possamos nesse momento entregar ao nosso Senhor os nossos corações pela intercessão de Nossa Senhora. Para que nós possamos auferir, para que essa palavra entre no nosso coração. E na próxima quinta-feira, às 18 horas, nosso encontro marcado, Encontro com Maria, quinta-feira, 18 horas, vamos dar continuidade à nossa meditação. Se você quer ouvir de novo o programa, ou quer passar o programa para algum amigo, algum parente, uma pessoa que você acha que precisa estar em contato com a Palavra de Deus, entre no YouTube, no canal Missão Escravos da Imaculada. Missão Escravos da Imaculada, e ouça essa e outras formações marianas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.